Aqui fala o apóstolo José da Nova Era, que é o vosso apóstolo, o servo do Senhor na obra de Cristo. Eu vim para falar para você a respeito de uma aula que vai mudar a tua vida, a tua direção. Nós queremos falar um pouco sobre a paternidade espiritual e nós aqui temos um fascículo que vai nos falar um pouco também da parte da mentoria, ou noção da paternidade e mentoria. Esse fascículo foi prescrito pelo meu pai, Bispo Adelino Mangovo, e tem muita coisa saudável para você entender, mas eu não vou aqui fazer leitura a todo o fascículo, simplesmente vou retratar algumas coisas que é necessário que o amado deve saber, porque quando nós entramos no ministério, nós não entramos no ministério sozinho. Entramos no ministério através de um princípio que nós chamamos aquilo introdução ministerial. Antes da introdução ministerial, o amado sabe que é preciso ter noção que você que está para ser introduzido no ministério deve ser batizado das águas pela imersão, não pela expansão, mas pela imersão, não daquele de gotas de águas, mas aquele de imersão. Imersão das águas, seja no rio, seja onde for, mas que deve ser imersão das águas, que significa a morte da vida pecaminosa, e quando saís da água, a ressurreição de uma nova vida com Cristo. Então, automaticamente, quando você tem esse ato, então você já tem como o teu pai na fé, o pai na fé, que pode te imergir no ministério. Ou seja, quando você pretende ser um líder, um ministro, antes disso você tem que ter um pai na fé. O pai na fé é a pessoa pelo qual te prega o evangelho e você crê, e te leva no batismo e você entra no batismo. Depois ele começa a te instruir novamente, te dá algumas bases para você poder se tornar um servo de Deus. E quando você se torna um servo de Deus, esse mesmo teu pai na fé, que vai te dar aulas ministeriais, vai te dar fortalecimento, vai te dar também ensino doutrinário, ou vai te treinar doutrinariamente, e você amanhã vai ser ungido ou empossado a mão do teu pai na fé, e ele é que vai te enviar para que você se torne ministro. Mas só que nos dias de hoje muita gente não está a agir assim. Não estamos a agir assim, estamos a agir de uma forma contrária. Primeiro é você sair da paternidade, ou seja, ainda não és batizado, você começa a procurar, a inventar que você também já entende alguma coisa que vem da parte de Deus. Ou seja, você diz que sonhou, ou seja, que você também diz que não. Tiveste uma visão, ou alguém te disse que você é servo de Deus e automaticamente você se torna servo de Deus. Não. Você se torna servo de Deus antes de você começar a falar que você é servo de Deus. Primeiro tens que ser batizado. Ou seja, ainda que Deus tenha te falado desde o princípio que você é servo de Deus, ou que você é um tal apóstolo, um profeta, um evangelista, né? Que estamos a falar aqui dos 5 dons ministeriais que existem no corpo de Cristo, que nós começamos a falar do apóstolo, começamos a falar do profeta, começamos a falar do evangelista, começamos a falar do mestre, e começamos a falar também do pastor, que é o homem que revê com as coisas da igreja. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre a paternidade espiritual. Em alguns momentos nós ouvimos falar que o pai espiritual é aquele que te prega o evangelho. Não, eu gostaria de dizer que pai espiritual e pai na fé tem muita diferença. Jesus Cristo nos diz no livro dos evangelhos, né? Ele vai dizer que a um só chamai de pai, a um só é mestre, a um só é pai, aquele que está lá no céu. Então, esse pai que ele retrata é pai espiritual. Falando nisso, Deus, seja Deus. Então, antes de nós sermos filhos de Deus, nós éramos criatura, conforme ele vem fazer o Adão com as suas próprias mãos. Todo mundo sabe, sem eu querer aqui trazer os livros bíblicos para que você possa entender. Mas como é que você se torna filho? Você se torna filho quando você recebe Cristo como Senhor Salvador e batiza, conforme ele está dizendo no livro de João 1, no capítulo 1 e no versos 12. Aí você se torna filho de Deus, quando você crê em Cristo Jesus. Mas hoje as coisas não estão acontecendo assim. Hoje muita gente está andando de uma forma errada, pensando que está andando no caminho certo.
Então, irmão, é um resumo somente que eu quero te falar, porque vou fazer uma live ainda no dia da manhã. Antes do nosso culto aqui, eu estarei a fazer uma live para explicar algumas noções de mentoria, né, ou da paternidade espiritual para você. Amado, fica bem, tchau. Aqui fala o apóstolo José da Nova Era. Paz.